em relação ao tema. E aí também para vocês terem outras ideias, né? A gente falou de alguns temas aí sobre o Antigo Testamento, né? Tem falado sobre santidade. A gente tem visto que a teologia do Antigo Testamento ela tem muito a ver com a perspectiva, né? Com que cada um trabalha, com a forma como cada um vai ler o texto. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente tem conversado sobre a interpretação do Antigo Testamento, né? Que tem lá as perspectivas tradicionais, fundamentalistas, né? Histórico-crítica e a política social, e a forma como eu vou fazer teologia depende muito também da forma como eu leio o texto bíblico. Então, ao falarmos de inspiração do texto bíblico, isso também tem a ver com a perspectiva da sua leitura do texto. E aí, só para você lembrar sobre a inspiração do texto bíblico, que a gente já tinha falado sobre isso, em outras matérias, né, matérias introdutórias, você tem aquela perspectiva mais comum, que a maioria das pessoas acredita que Deus ditou cada palavra que está na Bíblia e os autores foram lá e escreveram diretamente aquilo que Deus falou. Então, nessa perspectiva, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, tudo que está na Bíblia é diretamente fruto da fala de Deus. Então, Deus falou e os autores copiaram literalmente, palavra por palavra, vírgula por vírgula, cada um dos elementos que estão ditos, escritos e narrados ali, certo? Então, essa é a maneira de você entender a inspiração do texto bíblico. Outra forma de você entender é que Deus falou, mas cada autor, né? E aí os autores respeitando, né, a questão da cultura, do conhecimento da época, da própria ideia da linguagem, ele foi escrevendo a partir das suas próprias concepções. Mas nessa perspectiva, também acredita-se que Deus falou, né? Então, a palavra, ela contém, a Bíblia, ela conteria essa palavra de Deus. Em alguns momentos tem a interferência do homem, mas a Bíblia, ela não é a palavra, mas ela contém a palavra, porque é fruto também desse ditado, né, dessa forma falada de Deus. Então, a inspiração nesses dois casos, Deus ele fala diretamente aos escritores. E tem uma terceira perspectiva, que é Deus agiu na história, né? Deus, diante, né, de sua soberania e vontade, agiu, fez o que tinha que fazer, e os escritores, a partir de suas percepções, escreveram de acordo com aquilo que entendiam. Então, Deus não ditou nada, Deus não falou nada, mas os escritores, de maneira geral, eles entenderam, perceberam a ação de Deus e apresentaram essa ação de Deus de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua época, de acordo com a sua perspectiva. Então, nas duas primeiras, nós teríamos aí, então, uma ação mais direta de Deus, e nessa terceira, e tem quarta, quinta, sexta, né? Também que o pessoal coloca aí, mas nessa terceira ideia, ou nessas outras ideias a partir da terceira, a ação de Deus é percebida pelo autor. E o autor vai passá-la para o texto a partir de seus conhecimentos. E aí tem a ver com cultura, língua, época, contexto e assim por diante. Então, essa é a questão da inspiração divina. Quando vamos falar de teologia bíblica, o que você entende de inspiração tem muito a ver. Por quê? Porque a teologia do texto é aquilo que entendemos do texto, é a maneira como entendemos o texto, são as lições que entendemos do texto. Então, se você acha que foi Deus que escreveu a Bíblia, literalmente, então você vai tirar uma ideia. Se você acha que foi a pessoa que escreveu, né, apesar de Deus ter inspirado, mas quem escreveu foram as pessoas, você vai ter outras ideias. Texto simples,
Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você acha que foi Deus que escreveu isso, ponto final, foi Deus que criou os céus e a terra. Não houve nenhum outro elemento, não houve nenhuma outra circunstância, tudo foi criado a partir da ação de Deus, ponto. Se você acha que não é isso que o texto está querendo realmente dizer, que Deus é o Criador, mas o texto foi escrito a partir de uma época, de uma língua, então você vai no hebraico, vai traduzir, vai entender o contexto, vai ver se tem outros textos da época em que esse texto foi escrito, que falam sobre a criação, e aí você vai tentando entender como é que esse processo de escritura aconteceu. A partir do momento que Deus não ditou nada, como é que esse texto chegou até nós, então? Então, essas seriam aí, isso seria um grande resumo dessas três perspectivas sobre a questão da inspiração do texto. O material que eu estou apresentando para vocês, eu tirei de um site, esse autor tem muito material, né, para essa linha mais conservadora. Quem gosta aí, vale a pena, não é um cara que fala besteira, tem uma linha assim, mais tradicional. O material que eu estou trazendo para vocês é uma linha mais tradicional, até para a gente ter outra perspectiva, outros pontos de vista aí, tá certo? Perguntas, reclamações até aqui, deu para entender? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. A reivindicação do Antigo Testamento a favor de sua inspiração, né? O Antigo Testamento toma para si a inspiração divina, com base no fato de se apresentar perante o povo de Deus, a ser por este povo recebido como pronunciamento profético. Estes textos eram conservados em lugares sagrados, Arca de Deus e Tabernáculo. O grande segredo da inspiração do Velho Testamento está na função profética de seus escritores. O Velho Testamento, na qualidade de texto profético, o profeta era o porta-voz de Deus. As funções do profeta ficavam evidentes nas várias menções que se fazem dele. Homem de Deus, servo do Senhor, mensageiro do Senhor, vidente, homem do Espírito, atalaia. E, acima de todas estas, isso se sobressai a de profeta, ou seja, porta-voz de Deus. Em razão do chamado, os profetas assumiam várias posturas. Amós falou, o Senhor Deus, quem não profetizará? Arão devia falar todas as palavras que o Senhor Deus havia dito a Moisés. Só um parêntese aqui, por quê? Quando falamos sobre a questão do profeta, mais uma vez isso tem a ver com a perspectiva, certo? Nós já apresentamos aqui, eu já apresentei para vocês aqui, a ideia do profeta e da profecia não como um mensageiro de Deus, né, um adivinho, ou alguém que fala de coisas futuras, mas como alguém que tem um perfil. Esse perfil é baseado no tripé. Qual é o tripé nessa perspectiva? O profeta é aquele que faz apelo à justiça social, é aquele que denuncia o erro e que proclama a vontade de Deus. Diferente dessa visão mais conservadora, que o profeta seria esse arauto de Deus, esse anunciador de Deus, como aquele que fala de coisas futuras, como seria aquele que Deus está enviando para mandar uma mensagem direta. E, dependendo da perspectiva que você vai trabalhar o texto, essa visão de profeta pode mudar. No texto que estamos lendo, é essa visão mais tradicional, mais conservadora. Tá certo? Vamos lá. Além disso, segue o texto, né? Nada acrescentareis aos que vos ordeno, e nada diminuireis. Os falsos profetas eram identificados por suas profecias falsas e pela falta de confirmação miraculosa. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e o que ele disser não se cumprir, essa palavra não procede do Senhor. Sempre que um profeta era colocado sob suspeita, se o mesmo tivesse o respaldo de Deus, o Senhor deixava bem claro, por meio de milagres, a confirmação do chamado. Moisés, a terra se abriu e engoliu Coré e os demais que contestaram sua vocação. Elias foi exaltado perante os profetas de Baal. Há várias maneiras de comprovarmos que as passagens do Velho Testamento
eram considerados declarações proféticas. Entenda o seguinte: na perspectiva conservadora, mensagem profética ou declaração profética é quando está se anunciando algo futuro, né? Está falando de algo que vai acontecer, está falando algo que Deus está anunciando que vai acontecer. Na perspectiva crítica, mensagem profética, declaração profética, anúncio profético tem a ver com denúncia do erro, denúncia do pecado, com apelo à justiça social, e não com a adivinhação do futuro. Até porque, nessa perspectiva, muitos textos proféticos foram escritos depois que os fatos aconteceram. Então, necessariamente, o profeta não adivinhou, né? Mas quem escreveu intuiu essas ideias, como o livro de Amós, por exemplo, né? Amós, não, Oséias, né? Que ele casa com a mulher que adultera. A história ele escreve depois que tudo isso acontece. Então, o autor vai escrever como se Deus tivesse mandado ele casar com a mulher que era adúltera, que adulterava. Algumas traduções colocam até mulher de prostituição, né? Então, nessa perspectiva, a gente precisa entender que é uma percepção, é uma maneira de se ver o texto, é a maneira de se analisar o texto, tá certo? Vamos lá. As declarações proféticas eram escritas. Muitas das declarações proféticas eram transmitidas oralmente. Porém, aqui nos interessa o fato de que muitas foram registradas. E estes escritos são considerados como palavras do próprio Deus. Não há a menor dúvida de que as palavras escritas de Moisés. Depois pega um pouco d'água lá para mim. Tá? Não há a menor dúvida de que as palavras escritas de Moisés foram consideradas de autoridade divina. Olha só a posição do autor. Ele está dizendo que Moisés escreveu, né? É aquela linha que acredita que Moisés escreveu aí o Pentateuco, ou parte dele. A gente já apresentou para vocês que isso não é verdade. Sim, isso não é possível, né, a partir de uma perspectiva, por causa das influências e da distância, né, entre o fato e o texto, né, seria muito complicado. Mas essa é a visão mais tradicional, mais conservadora. Josué, sucessor de Moisés, também escreveu estas palavras no livro da Lei de Deus. Quando o rei queimou o primeiro rolo, com a mensagem de Jeremias havia escrito, Deus ordenou que ele escrevesse novamente em outro rolo as mesmas coisas que estavam no primeiro. Isaías recebeu a ordem de tomar uma grande pedra e escrever nele. Abacuque recebeu a incumbência de fazer o primeiro outdoor da história. Escreve a visão, torná-la bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler corra com ela. Né? Então, assim, lembrando, né? Essa é uma perspectiva, né? Vamos lá. Os profetas posteriores usavam os escritos dos profetas anteriores, considerando-os como palavra de Deus escrita. Daniel, por exemplo, soube que o cativeiro babilônico do povo estava chegando ao fim, consultando os escritos de Jeremias. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Então, nessa visão, quando se lê sobre os textos do Antigo Testamento, a perspectiva é que Deus ditou, né? É aquela ideia do ditado verbal aí, direto. Então, Deus ditou, a Bíblia é a palavra de Deus, então eu posso acreditar nisso. Opa, valeu. Eu posso acreditar nisso tranquilamente. E atribui, inclusive, né, aos outros escritores bíblicos, esse tipo de perspectiva. Então, nesse caso, a inspiração do Antigo Testamento ela é algo que vem direto de Deus, né, nessa perspectiva, sem questionamento.
E aí, qual é o problema disso? Por exemplo, já falamos sobre o texto lá de Josué, né? Em que ele ora e o sol parou. Esse texto, obviamente, ele possui um problema. Por quê? Porque não tem como o sol parar. O sol já estava parado. Mas, na perspectiva de quem escreveu aquele texto, na época, a Terra era o centro, a Terra era o centro, né, do universo, né, conhecido aí, e as estrelas e o Sol giravam em torno da Terra. A Terra ficava parada e o que girava era o Sol e a Lua. Então, quem escreveu tinha essa percepção. Essa percepção só vai mudar na Idade Média. Então, esse texto, se Deus escreveu e ditou esse texto, a gente tem um problema, né? Aí vem aquela outra visão sobre a ideia da Bíblia conter a palavra de Deus. E aí alguns vão dizer, não, Deus inspirou, mas os autores também tiveram liberdade. E por isso esse texto apareceu dessa maneira. Tanto uma como a outra, você acaba gerando dificuldades para poder explicar. Não só isso, mas porque 2 textos da criação, 2 relatos sobre o dilúvio, e tantas outras coisas que a gente tem probleminhas de tradução, né? E Deus ditou em quê? Em aramaico ou hebraico? Porque a nossa Bíblia está em português. E a Bíblia do hebraico para o português tem diferença, né? Então, quando você lê a Bíblia em português, você está lendo a palavra de Deus, porque se Deus ditou, ditou em hebraico. Se ditou em hebraico, o tradutor passou para o português, quando o tradutor traduz, ele interpreta, porque toda tradução é uma interpretação. O tradutor é inspirado por Deus para traduzir a Bíblia? Como é que a gente vai responder a isso? Aquele textozinho simples, né? Jeremias 3,15, vos darei pastores conforme o coração de Deus. Igual ontem aí foi o dia do pastor, né? Esse texto não fala de pastores. Esse texto está falando de líderes, governantes em hebraico. E vos darei governantes conforme o coração de Deus. E as Bíblias colocam, a maioria delas, pastores. Se ali é pastor, se ali é governante, será que Deus falou errado? Como é que está essa relação da fala de Deus, né, nisso aí, dessa inspiração de Deus? Então, tanto a primeira como a segunda ideia sobre a inspiração de Deus, da Bíblia ser a palavra de Deus, ou da Bíblia conter a palavra de Deus, a gente vai ter algumas dificuldades para responder. Todo esse texto que a gente está lendo está dentro dessa perspectiva, né? Então, ainda que acreditemos, e aí as 3 ideias que eu falei para vocês sobre inspiração, acreditamos que Deus inspira, a grande questão é como houve essa inspiração. E, a partir disso, como eu posso realmente entender e estudar o Antigo Testamento. Dúvidas, perguntas aí? Silêncio. Né? Então, vamos lá. Vou terminar aqui. Silêncio. O pessoal está jogando a Bíblia fora. Não ouvi a pergunta. Você fez uma pergunta, professor? Se tem alguma dúvida pelo que eu falei até aqui. Ah, tá, não. Então, vamos lá. Os escritores... Eu já ouvi coisas Sim. terríveis acerca daquela passagem que o senhor falou de Oséias. Teve até uma matéria no Fantástico de um pastor que pegou uma mulher e adulterou com a mulher, falando que foi uma orientação bíblica. Eu não sei se vocês lembram. Era no Fantástico, por conta de uma vírgula, e na hora o repórter leu o texto junto com ele. Nossa, foi triste demais, porque o semblante dele ali na ignorância, né? Olha, o arrependimento, nossa, foi algo por conta de uma vírgula. O mais triste é que esse pastor não sabia ler hebraico e nem português, né? Porque ele errou em português. Sim, sim. Ele não falou assim, não, eu traduzi do hebraico. Se ele fosse um pecador esperto, qual é a do pecador esperto? O cara nem vai dar... Não, nem isso. Ele errou em português. Eu vi essa reportagem. Viu essa reportagem? Vi, tem um bom tempo, né? Eu vi, mas eu lembro dela.
Tem bastante tempo. É absurdo, absurdo mesmo. E o repórter, ele leu, aí depois o repórter leu de novo, que foi vergonhoso, né? O repórter leu com a entonação correta, e aí ele, né, ficou ali, assim, para a gente ver, né, como é que é arriscado isso. E olha o problema. Provavelmente esse cara, ele acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus. E ele leu a palavra de Deus errado em português. Assim, isso que é o perigoso, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu não estou dizendo que você não tenha que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que tentar escutar a voz de Deus, né, nesses textos. E aí eu acho que esse é o nosso grande trabalho quando a gente faz teologia. É tentar entender a mensagem de Deus, né, no texto bíblico, por exemplo. Nem sempre você precisa traduzir, né, português do inglês, do português, do hebraico, do grego, do aramaico, mas é fazer um trabalho sério para poder entender o que o texto está querendo dizer, pelo menos. Para não chegar aí nessas loucuras, né, que a gente ouve, né, e vê por aí. Que realmente são absurdos. Gente, vamos sair desse link, vamos entrar no outro que está acabando aí, só para eu não falar e cair aí. Volta aí no mesmo link.